O assunto agora aqui é o Plano Municipal de Redução de Riscos. Teresina é uma das 10 cidades brasileiras contempladas com esse plano especial. Representantes dos ministérios estão aqui para tratar do assunto e eu vou trazer detalhes ao vivo. Gorete Santos, aqui no Jornal do Piauí. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Jossa, a você, a todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos aqui no Palácio da Cidade, onde terminou agora há pouco uma série de reuniões para apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos. Você falava das 10 cidades que inicialmente serão contempladas. É um trabalho que está sendo elaborado pelo Ministério das Cidades, deve ser executado pelo Serviço Geológico do Brasil, mas em parceria com vários entes federativos, com diferentes secretarias. É um trabalho muito amplo e de forma transversal, ou seja, que requer a participação dos mais diversos segmentos, Joelson, tanto do poder público como também da população. Nós estamos aqui com o Fernando Nogueira, ele que é da Secretaria Nacional de Periferias, representando também o Ministério das Cidades, que é o executor, Leonardo Madeira, que todo mundo já conhece, que é o coordenador da Agenda Teresina 2030. A gente vai trazer, então, mais detalhes sobre esse plano. Feliz, inclusive, por Teresina estar fazendo parte já dessa primeira etapa. E começa exatamente por essa pergunta: por que Teresina, contemplada inicialmente entre essas 10 capitais, de um total de mais de 200 cidades que devem entrar também nesse processo? Boa tarde. A gente gostaria que todos os municípios brasileiros pudessem, nesse momento, estar fazendo seu plano de risco. A seleção é criteriosa, né, a partir da leitura dos vários aspectos e necessidades dos municípios e a necessidade do governo federal representar todas as regiões, não ficar concentrado só numa área. Mas devo dizer que esse tema, o tema da possibilidade, da potencialidade de desastres, é um tema que vai pautar as gestões públicas nos próximos tempos, nos próximos muitos tempos, e, portanto, é fundamental que esse plano para Teresina seja muito bem acompanhado por vocês da mídia, que têm um papel muito importante da comunicação social desse aspecto, pela sociedade inteira de Teresina, porque, embora a maior parte dos desastres afetem as populações mais pobres das periferias, e por isso é o nosso foco, né, nas áreas mais precárias e com menos urbanização do município, mas toda a sociedade precisa acompanhar a leitura do seu território para poder enfrentar as diversas ameaças associadas às mudanças climáticas, como nós temos assistido frequentemente nos últimos tempos. Qual deve ser o primeiro passo para a execução desse plano e que ações estão previstas? O primeiro passo é a definição das áreas e a leitura desses territórios. A leitura dos territórios é uma preocupação bastante grande nossa, porque cada pedaço do nosso território tem uma geologia, uma hidrologia, uma dinâmica, uma forma de ocupação, um cenário próprio de construção do risco, construção social do risco. Não são aspectos naturais, mas tem a ver como aquele pedaço do território foi ocupado, e por isso é muito importante que haja uma boa leitura do território. Isso a gente chama de mapeamento de risco, né? Então, só a partir do mapeamento é que do conhecimento do problema, que a gente consegue fazer um diagnóstico e apontar caminhos de solução. Mas nós estamos dando um destaque muito grande, além da leitura de cada território, nós estamos dando destaque à necessidade que a própria população em risco assuma esse diagnóstico como seu, né, para poder ter protagonismo nas providências. Nesse sentido, a gente continua falando aqui com o Leonardo Madeira, porque Teresina já tem, inclusive, um plano
plano de ação climática, né, que foi montado no ano passado, já com algumas ações previstas. Essas ações, elas vão servir também de base para esse plano municipal, Leonardo, e já uma previsão de por onde começar aqui na cidade? Boa tarde. Bom, boa tarde. Teresina já tem, né, um amplo trabalho nesse sentido, e esses estudos eles vão ser trabalhados de forma integrada. Inclusive, nós falamos isso na reunião. Nós temos um plano de ação climática, já temos um plano de ação de emergência, nós teremos agora mais um plano municipal de geração de riscos. É mais um instrumento que vai fortalecer a gestão do município, né, no que tange a esse momento tão difícil que a gente vem vivendo de mudanças climáticas. Então, são planos que conversam entre si, são planos, né, que vão trabalhar de forma integrada e vão permitir que o município adote soluções ainda mais assertivas e consiga fazer a captação de recursos para soluções estruturantes e não estruturantes para o enfrentamento desse problema. Bom, aqui em Teresina, a gente sabe que uma região muito sensível é a região norte, mais suscetível a enchentes, exatamente que fica mais próxima dos dois rios e das lagoas também, por onde já se iniciou um trabalho, exemplo do Lagoas do Norte. Já uma previsão, já uma conversa com as comunidades, Fernando falava inclusive a respeito dessa participação, qual que deve ser o papel da comunidade nesse processo? A comunidade tem um papel de protagonista dentro desse processo, né, na construção do plano realmente municipal de geração de riscos. O plano, ele vai contemplar todo o município, então nós vamos percorrer toda a cidade. Nós vamos, evidentemente, observar os aspectos da Zona Norte, mas nós temos problemas, por exemplo, geotécnicos na Zona Leste, nós temos outros problemas na Zona Sul, Zona Sudeste, nós temos um problema no extremo norte da cidade que está, né, se configurando nesse exato momento. Então, o plano ele é bastante complexo e ele precisa do envolvimento de toda a sociedade civil. Aqui na reunião, por exemplo, nós tivemos autoridades de todos os entes federativos e tivemos também concessionária de energia, concessionária de saneamento, o Exército participando, conselhos de classe participando, e precisamos conversar com a sociedade civil, né? Hoje à noite nós teremos reunião com lideranças comunitárias, amanhã nós também conversaremos, né, com lideranças nos mais diversos setores, nós teremos uma reunião na Zona Sul, uma reunião já na Zona Leste, ou seja, nós nos deslocaremos dentro do território de Teresina para termos aí, de fato, a participação e termos um plano elaborado de forma colaborativa e participativa. Precisamos entender e sair de hoje, né, com a certeza de que nós precisamos de uma coalizão, nós precisamos da participação de toda a sociedade teresinense na construção desse plano que venha atender a todos nós diante de uma situação de calamidade. Muito obrigada, Leonardo Madeira, coordenador da Agenda Teresina 2030, também Fernando Nogueira, representando aqui a Secretaria Nacional das Periferias, né, Ministério das Cidades, na elaboração desse plano municipal de redução de riscos. Leonardo já antecipava que a partir de segunda-feira já começam os trabalhos. Joelson. Obrigado, Gorete. Gorete Santos trazendo então as informações desses ambientes que precisam ser estudados, melhor planejados, políticas precisam ser garantidas para que haja proteção a essas comunidades que vivem numa situação de maior dificuldade, tá bom?